Refrigeração na prática aqui. Algumas pessoas fizeram pergunta: os compressores Bitzer, qual é a aplicação dele? O compressor Bitzer você pode aplicar em diversos tipos de equipamento, do refrigerado, do alta, média e baixa temperatura, tá? Refrigerado ou congelado. A diferença da aplicação é os elementos de controle que você vai adicionar nas aplicações que vai estar o equipamento. Então, partindo da ideia que o compressor ele está aplicando em temperatura alta, ele vai ter um tipo de elemento de controle. Quando você aplica ele para média temperatura, ele vai ter alguns elementos de controle, de segurança, pensando no retorno do óleo, enfim. Quando você aplica ele em congelado tem um fenômeno. Se você não sabia, porque aí você vai saber. Então, em congelado, ele tem um fenômeno que precisa de alguns elementos de controles mais preciso para que evite tanto a ciclagem, senão o compressor ele fica ciclando muito período em uma hora, e também a questão do retorno do óleo. O que ajuda o retorno do óleo é justamente os elementos de controle que tem. Quando você aplica o equipamento, o compressor Bitzer, em equipamentos que a temperatura é alta, temperatura de evaporação é alta ou média, então você não tem que se preocupar de repente muito com o retorno de óleo. Mas quando você aplica ele em baixa temperatura, você tem que se preocupar com essa questão do retorno de óleo para não acontecer de faltar lubrificação no compressor e gerar uma pane no compressor por falta de lubrificação, ou uma parada do compressor. Porque normalmente numa manutenção corretiva, você faz uma parada programada. Quando você está fazendo algum serviço e você esquece de olhar para esses detalhes, então pode acontecer no equipamento ter uma parada não programada. A parada não programada, ela pode gerar para o seu cliente, de repente, ou para você, um chamado fora de hora. Então, quando tem as manutenções periódicas, seguindo todos os procedimentos para que a manutenção ocorra, então você vai evitar dessa parada não programada. Porque a parada não programada, vamos criar uma situação aqui: o equipamento parou em um horário ou num dia de feriado. Então, quando isso ocorre, muitas vezes é quase que impossível um técnico ou um profissional da área, um refrigerista, um técnico de manutenção, não importa a nomenclatura que se use, tá? Um refrigerista, um técnico de refrigeração, não importa, um especialista em refrigeração, não importa a nomenclatura que vai se usar para descrever a função daquele profissional. Quando dá um problema desse, normalmente o técnico ele vai ter como um kit de peça algumas peças que são mais usáveis. Okay? Então, se ele tem um chamado inesperado por um problema mais sério, que não é tão casual, não é um problema que acontece constantemente, e se for um feriado, esse técnico ele vai ter a dificuldade de executar o serviço por falta daquela peça, daquele item que de repente não é usual. E esse problema gerou por causa de não observar a aplicação do equipamento. Perfeito? Estou sendo bem claro em relação a isso. Então, qual que é a dica? A dica é, quando for aplicar um equipamento em determinado tipo de manutenção, ou de determinado tipo que seja balcão de congelado, que seja balcão de refrigerado, que seja climatização, não importa onde está aplicando esse equipamento, você ter a noção básica
como é que funciona o ciclo frigorígeno ou frigorífico, não importa como vai denominar isso, tá? Alguns falam assim, ah, professor, é ciclo frigorígeno, tá bom, tudo bem. Não, é ciclo frigorífico, tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Não importa a nomenclatura que você vai usar, o importante é o conceito. Porque tem pessoas que, por causa de uma coisinha de nada, não sei o que, tudo bem, se na sua região chama assim, joia, pronto. A questão é o conceito. Então, você está fazendo uma manutenção, você criou um checklist de manutenção, eu não sei como é que funciona no tipo de manutenção que você faz, se é você que fornece material ou se é o seu cliente que fornece o material para que possa fazer a reposição. Então você tem um checklist de material. Então é fundamental quando você chegar no equipamento, por exemplo, eu fui juntamente com um amigo fazer uma execução. Eu falo amigo, tá? É melhor falar amigo, certo? Beleza? Eu fui com um amigo fazer a execução. Porque a gente fala, alguns falam, meu funcionário, outros falam assim, meu aluno, amigo, parceiro de trabalho. Qual é a diferença de um profissional para o outro? Só conhecimento, são seres humanos executando uma função. A diferença de um para o outro é só conhecimento, porque é ser humano executando funções. Show? Meu mindset está programado para isso. É um ser humano executando função. Então ele fala assim, não sei o que. Meu irmão, você só tem mais conhecimento ou menos conhecimento, só isso. Você é um ser humano executando uma função. Show? Então vamos lá. Aí na hora do checklist, o que eu normalmente faço quando eu chego num cliente que para executar um serviço? Eu faço um diagnóstico. Antes de começar a operação, eu faço um diagnóstico. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes tem peças que está aplicada no equipamento que já está dando sinal que vai dar pau. Aí você faz um trabalho grande no cliente, mas você não detectou que tem uma peça Y que vai dar pau. Aí você faz o serviço, aí você sai do cliente, o equipamento para. O que o cliente vai pensar é assim, gastei dinheiro com essa manutenção e o cara não resolveu, porque o equipamento parou. Ele não vai entender que foi outra coisa. Você tem que explicar muito. Ele pode até entender, vou corrigir, fazer uma pequena correção. Ele pode até entender, mas você tem que explicar muito. Agora, vamos num quadro diferente. Você chegou para executar o serviço, não importa que o material é seu ou o material é dele. Você vai executar o serviço. Porque normalmente o que acontece? Você faz um orçamento, ou a sua empresa faz um orçamento, tá? E esse orçamento ele demanda um tempo para ser aprovado. Porque na cabeça do cliente está funcionando? Tá. Então, para que eu vou gastar se está funcionando? Essa é a cabeça do gestor, do cara que está lá aprovando os orçamentos. Tá funcionando? Tá. Então, ou ele fala assim, olha, tá funcionando, pelo amor de Deus, espera virar um mês. Muitas vezes assim, porque ele tem um orçamento. Você sabe o que eu estou falando. Ele tem um orçamento para manutenção. E muitas vezes aconteceu alguma coisa e esse orçamento já, antes de vencer o mês, ele já não tem mais recurso para executar a manutenção. Então, tá funcionando, tá? Pelo amor de Deus, espera virar um mês, aí eu aprovo. Da vez é assim, questão de planilha. Mas ele tá lá com questão de planilha, esperando virar um mês para que ele possa, de fato, liberar aquele serviço. Então, se fez a sua empresa ou você fez um orçamento, e esse orçamento ele foi feito no começo do mês, até o cara aprovar, o cara aprovou esse serviço. Na hora da execução do serviço, eu tô com o celular, eu tive que atender, eu parei o vídeo e voltei de novo. Tá bom. Na hora que você vai atender, então é importante você fazer um diagnóstico e antes de começar a operação, você chamar o seu cliente e falar assim, olha, fulano, o material que está aqui, que você forneceu ou que foi orçado, porque igual tava, deixa eu retomar o raciocínio, tá? Aí o cara aprovou no dia 10, dia 11,
Só que quando ele aprova o orçamento, já está tudo comprometido o valor, porque algumas empresas assim, ele tem um valor fixo que ele pode gastar com manutenção, já está comprometido. Então, do dia 10 até virar um mês, nós falamos de 20 dias, 25 dias, tá? Demora um pouco para a liberação do orçamento. Aí lá no dia 1º ele fala assim, tá liberado. Só que quando cai no dia 1º, normal, o telefone toca mesmo, normal. Que bom que toca, né? No dia 1º, 20 dias depois, ou 30 dias depois do seu orçamento, aquele problema que você sinalizou, ele pode ter causado mais outros tipos de problema, porque aquele problema, vamos criar uma situação aqui, tá? Você detectou que está com um problema muito sério e está queimando o óleo no compressor por causa de um problema de superaquecimento, enfim, você detectou isso. Só que do orçamento que você mandou até o cara aprovar, 30 dias. Com 30 dias, você pode chegar no equipamento e ele já está com além daquele problema, outros problemas. Pode ter quebrado uma válvula, pode ter calço hidráulico, enfim. Percebe? Pode estar faltando óleo no compressor, o compressor pode ter, enfim, dado um desgaste, enfim. Então, a dica que eu te dou é, cara, isso vale grana que eu tô te falando. Antes de pôr a mão no equipamento, depois de um orçamento de 30 dias para aprovação, faça de novo uma checagem antes de pôr a mão. Faz checagem, checa. Você checou, aí o que você vai fazer? Percebeu, opa, aí você chamou o cliente e falou, olha, eu fiz o orçamento, ele foi feito há 30 dias, foi aprovado esse orçamento, com 30 dias, com 40 dias, não sei quanto tempo. Chama aí e fala assim, olha, a situação aqui é essa. Aquele problema gerou outros problemas. Eu vou aplicar a peça, mas você já está ciente, ou no relatório que você vai fazer, está ciente que tem mais coisas para fazer, porque aquele problema que não foi corrigido há 30 dias atrás, gerou outros tipos de problema. Beleza? Show de bola. Cara, isso vale grana. Vamos pensar um quadro diferente. Você vai lá, aplica o material, você sai, 2, 3 dias, o equipamento para. O que o cliente vai pensar? Como ele não foi informado, ele vai pensar, pô, aquele técnico veio aqui, cara, você pode ser o melhor do mundo. Você pode ser o melhor do mundo. Eu sou brincalhão, você vai acostumar comigo, tá bom? A vida é maravilhosa. Você pode ser o melhor do mundo, mas se o equipamento parou, o cara vai ligar pra você. Você mexeu aqui, gastei não sei quanto com você falou que ia funcionar, não funcionou. Aí você fala assim, não, mas peraí, é que a peça tal. Você tá falando agora, por que você não falou antes? Percebeu? Então, cara, isso vale grana, meu. Isso salva teu contrato, isso mantém teu cliente, até você chegar e fazer isso. Show? Um abraço, até o próximo vídeo.